Olá, queridos irmãos, é com grande alegria que estou aqui no dia de hoje para que juntos possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que nos esclarece, nos conforta, nos fortalece. Neste momento, então, gostaria de convidar a todos vocês que estão me acompanhando a fechar os olhos, respirar bem fundo, relaxando o corpo físico, e vamos juntos rogar a proteção e o amparo do nosso Mestre Jesus. Vamos rogar também pela proteção e o amparo dos benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do Mestre, para que juntos tenhamos bons momentos de reflexão, que sejam derramados sobre nós energias de amor, de paz e todos os bálsamos salutares de que necessitamos. E assim, envolvidos por estas energias amorosas e salutares que nos chegam do alto, damos início às nossas reflexões no dia de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dentro deste capítulo temos mais alguns subtítulos, que é Ressurreição e Reencarnação, Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências, Introdução dos Espíritos, que fala dos limites da reencarnação e necessidade. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, eu me peguei pensando em uma pergunta que muitas pessoas fazem, às vezes perguntam, às vezes afirmam, de que a reencarnação, que é o que trata basicamente neste capítulo, não consta na Bíblia, né? Quem de nós já não ouviu falar? Mas não tem na Bíblia, a Bíblia não fala sobre a reencarnação. Então eu trouxe aqui duas passagens bíblicas lá do Antigo Testamento. Uma é Salmo 72, versículo 20, que diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás ressurgir. E lá em Jó, capítulo 14, versículo também 14, diz assim: Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E nós temos mais indícios da reencarnação no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, de Jeremias, né? Então estão lá esses indícios. Mas daí a gente se pergunta, por que não está explícito? Por que não falaram abertamente sobre a reencarnação? Pois bem, imaginem vocês que hoje, 2020 anos depois da vinda do Cristo, muitos dos nossos irmãos de jornada ainda têm dificuldade, não é mesmo? De entender, de aceitar a reencarnação. Imaginem vocês naquele estágio evolutivo que estávamos naquela época, né? Seria bem mais complicado. Então, o que acontece? As revelações trazidas pelo mundo espiritual, elas vêm aos poucos, conforme a gente tem condições de compreender. Mas a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. A reencarnação existe desde que existem os espíritos, é uma lei natural. E essa lei natural já era reconhecida lá pelos judeus, né? Mas sob o nome de ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é o retorno da vida na matéria, da vida no corpo, né?
mas no mesmo corpo que já havia sido habitado por nós. É por isso que os egípcios, que também acreditavam na reencarnação, eles mumificavam os corpos, né? Os faraós faziam as múmias e deixavam nos sarcófagos, porque tinha essa intuição da existência da vida após a vida na Terra e que um dia teriam condições de voltar, e por isso deixavam o corpo mumificado, que era para ter onde voltar. Os judeus também tinham essa crença, mas na ressurreição, que era a volta da vida ao mesmo corpo. Mas que a gente sabe que, cientificamente falando, materialmente falando, é impossível. Não temos como voltar a um corpo que já foi degradado pela doença ou até mesmo já se decompôs, né? Já retornou ao pó. Mas essa crença na ressurreição foi fortalecida lá na época de Jesus, em função do corpo de Jesus, né? O corpo de Jesus sumiu a princípio e logo depois ele apareceu aos seus apóstolos, então fortaleceu a ideia da ressurreição. Mas lá no livro A Jornada dos Anjos, de Sandra Cordeiro, a gente conhece a história de José de Arimateia. E lá os espíritos nos revelam que José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus, retirou do sepulcro e o levou para onde os seus familiares eram enterrados. Naquela época existiam muito os cemitérios particulares. Então o corpo de Jesus sumiu e Jesus apareceu, fortaleceu a ideia da ressurreição, mas que a gente hoje tem condições de entender que isso fisicamente, cientificamente, materialmente falando, é impossível. E não esquecendo que Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Está lá no primeiro capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, dando continuidade, nesse capítulo nós temos a famosa passagem, eu digo famosa porque eu acredito que a maioria das pessoas conhecem, de Nicodemos, que diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite foi encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus para nos instruir como mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que eu te digo, que é preciso nascer de novo. Pois bem, segue o diálogo de Jesus com Nicodemos, mas para nossa reflexão e para nós percebermos que Jesus aí está falando da reencarnação, já é o suficiente, não é mesmo? E a ideia da reencarnação já faziam parte da ideia de alguns, pelo menos, porque alguns acreditavam que João Batista era a reencarnação de Elias e que os profetas poderiam retornar à vida na Terra. E Jesus não combateu isso, não combateu essa ideia, que se fosse errada, se fosse uma ideia contra os princípios de Deus, se não fosse uma lei natural, com certeza Jesus iria combater
esta ideia da reencarnação que aparece em várias partes do Evangelho, até mesmo lá no Antigo Testamento, como a gente viu a princípio, certo? Mas uma coisa muito interessante que ali fala da água, né? Como é que é? Tem que nascer da água e do Espírito, renascer da água e do Espírito. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre este renascer da água? Diz assim, ó. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído da água e por isso que olhavam a água como elemento gerador absoluto. Então, qual era a ideia naquela época? Que a Terra tinha emergido da água, que a água era a criadora absoluta. Então, daí veio a ideia do batismo, né? Para que ressurgisse da água. Mas quando, na verdade, a água é um símbolo da natureza material. A água, símbolo da natureza material, o Espírito, símbolo da natureza inteligente. Então, deveríamos nascer no material, renascer o princípio inteligente. Isso se fortalece mais ainda quando Jesus diz que o que é carne é da carne, o que é espírito é do espírito, né? Nos mostrando que o espírito não é gerado quando é gerado o corpo. O corpo é carne, é matéria. Matéria provém da matéria. O espírito que anima aquele corpo é espírito. Mas continuando as nossas reflexões, uma das coisas que as pessoas se preocupam muito é com os laços familiares. Muitos já me perguntaram assim, mas Carla, se a gente reencarna e tem o véu do esquecimento, como que a minha avó, o meu pai, o meu filho, o meu tio, o meu irmão, meu ente querido vai lembrar de mim depois? E a resposta é muito simples. Amor. O amor é o laço mais poderoso que pode nos unir. Uma vez unidos pelo amor verdadeiro, pelo amor sincero, esse laço jamais irá se romper. A gente reencarna e tem o véu do esquecimento. E momentaneamente a gente até pode estar esquecendo daquela família, daqueles amores de outra época, de outra encarnação. Porém, ao retornar à pátria espiritual, o espírito aos poucos recobra a sua consciência e o amor e a presença no coração daqueles entes queridos estará lá, com certeza. A única coisa que rompe os laços familiares seria se tudo acabasse no túmulo, porque aí o nosso amor, o nosso ente querido que partiu, realmente teria terminado ali, não iríamos encontrá-lo em lugar nenhum mais, né? Mas a doutrina espírita, como nos faz raciocinar, nos traz a compreensão através da reencarnação que isso não é bem por aí, né? E nós vamos ver agora. No Livro dos Espíritos, lá na questão 167, Kardec questiona os espíritos: qual o objetivo da reencarnação? E a resposta é a seguinte: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, o objetivo de reencarnarmos é o nosso aprimoramento, né? É a nossa melhora, é a nossa reforma, é a nossa evolução. É a oportunidade que temos de ir em busca da felicidade plena e absoluta, aquela felicidade para o qual todos nós, filhos de Deus, fomos criados. Mas que justiça é essa que se refere os espíritos? Na questão 171, também de O Livro dos Espíritos, diz assim:
Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça e a revelação, pois repetimos sempre: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu dele mesmo? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Pois então, a justiça, a reencarnação está baseada na justiça de Deus. Pois um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Certo? Vamos refletir então sobre este trecho. Vamos nos colocar assim, vamos nos ver como pais, né? Eu tenho 2 filhos. Se vocês me perguntassem assim, ó, Carla, qual desses 2 filhos tu condenaria a uma vida difícil, cheia de doença, de dificuldades e de problemas? E qual dos teus 2 filhos tu indicaria para uma vida plena e feliz? Como é que uma mãe ou um pai poderiam fazer esta escolha? Eu fiz essa pergunta para o meu pai e ele respondeu que jamais conseguiria, porque tudo que ele quer é o melhor para suas 3 filhas. E aí vocês imaginam, se Deus, se o meu pai, que é um espírito imperfeito, encarnado na Terra em busca de evolução, é capaz de ter este amor e esta dedicação às suas filhas, imaginem Deus Pai Todo-Poderoso, que é infinitamente justo e bom. Então não faz sentido que alguns de nós sejamos condenados ao sofrimento, né? É como se assim, ó, Deus escolhesse, a filha da Carla vai nascer em um lar estruturado, com uma situação mais ou menos confortável, né? Tá. Já o filho da Maria e do João vai nascer lá na Etiópia, vai morrer de inanição, na tenridade. Que Deus seria esse? Não seria este Deus de amor e bondade que a gente reconhece na doutrina, vocês não concordam? Então, o que explica essas diferenças, essa diferença que eu citei e todas as outras diferenças que a gente observa na nossa humanidade, na nossa escola terrena, é exatamente a reencarnação. Porque hoje estamos resgatando, estamos buscando aquilo que em outrora fizemos de não tão bom, vamos dizer assim, né? Para não ficar muito pesado. Então, é a reencarnação que nos dá esta explicação, esta justificativa de tantas diferenças, de tantas desigualdades que a gente encontra no nosso orbe, no nosso planeta. Mas dando continuidade, então, a gente chega lá nos limites da encarnação. E Kardec faz uma pergunta: quais são os limites da encarnação? E os espíritos respondem: a encarnação não tem limites, a bem dizer, limites nitidamente traçados. Gente, nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias para que a gente tenha o aprendizado necessário, para que com esse aprendizado a gente consiga evoluir. Se serão 10, 100, 1000 encarnações,
Tudo vai depender do nosso desempenho, do nosso plantio, para ver qual vai ser a colheita, certo? Então, assim, tudo está nas nossas mãos. O tempo que eu vou levar vai depender de qual escolha que eu fiz através do meu livre-arbítrio. Se eu escolhi o caminho do amor ou o caminho da dor. Mas uma coisa é certa: todos os filhos de Deus, todos, sem exceção, até mesmo aqueles nas profundezas mais obscuras da espiritualidade inferior, um dia chegarão à perfeição e conquistarão a felicidade plena. O tempo que a gente vai levar depende de cada um. Mas quando estamos mais ou menos estacionados, né? Aí acontecem umas coisas assim que às vezes a gente parece que não compreende, né? Como é a situação que estamos vivendo agora, a situação de pandemia, né? Então, a humanidade empaca, tá lá parada. E a providência divina, por amor a nós, por misericórdia, nos manda esse tipo de situação para que a gente possa despertar, acordar para aquilo que realmente importa na existência, né, na nossa caminhada terrena, e retome, mesmo que lentamente, a busca pela evolução, né? Então, assim, tudo está nos desígnios de Deus. Nem sequer a folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso. E tudo é feito para o nosso bem. Tudo que acontece é necessário. Vejam bem, eu uso a palavra necessário. Não gosto de usar a palavra, de usar a palavra merecimento. A gente tem o que merece. Não gosto. Eu acredito que seja mais adequado usar necessário, necessidade, porque merecer, todos nós, como filhos de Deus Pai, temos o merecimento de ser felizes, e a reencarnação nos traz o que é necessário para alcançar essa felicidade. Bom, mas então não temos limites para as nossas reencarnações. Vamos reencarnar tantas vezes quanto necessário, né? Até atingirmos a evolução. Porém, a partir do momento que estamos evoluindo, quando chegamos num certo estágio, a reencarnação começa a deixar de ser necessária. Por quê? Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para evoluir, né? Nós reencarnamos para expiar, para nos transformar, para aprender. É aprendizado. A partir do momento, conforme a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo os nossos sensos de responsabilidade, nós vamos ganhando mais liberdade, né? E vamos usando melhor o nosso livre-arbítrio, vamos procurando mais o caminho do bem e vamos evoluindo moralmente e vamos deixando de ter a necessidade de reencarnarmos. Até que um dia não será mais preciso que a gente venha para um planeta como o nosso, de provas e expiações, reencarnar e passar por todas as vicissitudes que aqui passamos. Jesus é um exemplo. Jesus não precisa mais reencarnar. Jesus já não precisava reencarnar lá na época que ele veio. Todos nós sabemos que Jesus veio por amor a nós, né? Como governador do nosso orbe, ele veio trazer a lição de amor, de humildade, né? E fez isso com maestria. Por isso que ele é chamado de mestre, né? Porque ele vivenciou aquilo que ele vem ensinar com maestria. E uma curiosidade
é que como Jesus já é tão evoluído, como Jesus já tem até o perispírito dele diferente do nosso, porque é mais sutil, é mais leve, é feito de uma outra realidade material, vamos dizer assim, ele precisou de mais ou menos 1000 anos de preparação para poder reencarnar no nosso planeta e nos trazer esta lição de amor. Olha só a dedicação do nosso governador e do nosso mestre. E ainda nos prometeu o Consolador, né? O Consolador, que chegou agora e a gente tem a oportunidade de estar entendendo esses ensinamentos do mestre. Pois bem, mas voltando lá aos limites da reencarnação. Então, assim, ó, a corpórea não tem limite. A gente reencarna quantas vezes for necessário, certo? E a partir de um certo grau de evolução não é mais necessário evoluir, porque a gente não precisa passar pelas provações da carne. Aí Kardec fez uma pergunta lá no livro, lá no Evangelho, neste mesmo capítulo, que muitos de nós acabam se fazendo, né? A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Não, gente. A reencarnação não é uma punição de forma alguma, né? Deus Pai Todo-Poderoso, infinitamente justo e bom, Ele não pune os seus filhos. Não é castigo, é aprendizado. Como nós já refletimos aqui anteriormente, nós reencarnamos para aprender, para evoluir. Passamos aqui na Terra por aquilo que é necessário passarmos para entender, compreender os desígnios de Deus e dar cumprimento. Sempre lembrando que a escolha do caminho que escolhemos é de cada um. E nós temos 2 caminhos, o caminho do amor e o caminho da dor. É como diz aquele ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade, certo? Mas a reencarnação não é uma punição, não é um castigo. É a oportunidade que o Pai nos dá para que a gente possa equilibrar as coisas, para que a gente possa aprender o necessário, para que a gente possa refazer e rever os erros cometidos e assim evoluir pelos nossos próprios méritos. É por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, por isso que muitos se questionam, mas Deus não interfere, por que Deus permite? Né? Porque nós temos livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, seríamos uma máquina. Se fosse assim, nós não teríamos nem o mérito das coisas boas que a gente faz e nem seríamos responsáveis pelo aquilo que a gente faz de não tão bom assim. E é assim que a gente vai, e é através do nosso livre-arbítrio e dessa busca pelo caminho que a gente vai conquistando, aprendendo. Como em tudo na vida da gente, aquilo que a gente batalha muito para conseguir, a gente cuida, a gente zela, a gente dá valor, não é verdade? Aquilo que vem assim, de mão beijada, parece que não tem tanta importância. E é assim também com a nossa conquista da evolução. Quanto mais a gente pratica caridade, por exemplo, mais a gente se sente bem com aquilo, mais a gente busca praticar, busca viver aquela situação novamente, porque é extremamente prazerosa, nos deixa extremamente felizes, não é verdade? Mas então, a nossa reflexão de hoje sobre o capítulo 4 do nosso Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele trata, como eu disse inicialmente, da reencarnação. Eu quero deixar para vocês uma reflexão. O ontem é passado.
O amanhã é futuro. E o hoje? O hoje recebe o nome de presente. Então, será que esse ensinamento do Mestre se pode ser utilizado somente para a reencarnação? Ou podemos usar ele também no nosso presente e renascer todos os dias com o raiar de um novo dia para o reino de Deus? Todos os dias no presente que a gente recebe, de estarmos mais uma vez despertando na escola terrena, nós temos uma página em branco. E nesta página em branco, nós podemos renascer para o reino de Deus, buscando viver os ensinamentos do Mestre Jesus, que é tão esclarecido de uma forma tão maravilhosa pela nossa doutrina, que nos faz entender, raciocinar, compreender. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, aproveitar ao máximo a oportunidade da escola terrena hoje, fazer deste presente o melhor uso possível, dando aquilo que de melhor está nos nossos corações, para que todos os dias, com o surgir do novo dia, com o raiar do sol, nós possamos renascer para o reino de Deus. Desejo a todos vocês muita paz, muito amor nos corações, muita força e muita fé para enfrentar este momento tão delicado, mas tão importante da nossa jornada, e que tenhamos todos uma boa semana. Que Jesus nos abençoe e ilumine, e que assim seja.